Hoje a gente vai mergulhar na filosofia quadrante de Anderson Teixeira. Basicamente, é um sistema pensado para a gente conseguir superar aquela sensação de que a nossa vida moderna é toda quebrada em pedaços. O texto já começa com um problema que, olha, todo mundo conhece bem. Aquela divisão super clara entre a nossa vida no trabalho e a nossa vida pessoal, sabe? Como se o sagrado e o secular fossem dois mundos que não se misturam. Certo, então qual vai ser o nosso roteiro aqui? Primeiro, a gente vai entender bem o que é esse tal de mundo fragmentado. Depois, vamos conhecer o filósofo que dá as ferramentas para a gente encontrar uma solução. Aí, vamos explorar a ideia central dele e, por último, ver como o autor transforma tudo isso num modelo prático. Pois é, essa sensação de viver uma vida dupla, sabe? Onde parece que tem um muro separando cada área, essa é a grande questão que o autor quer resolver. É um sentimento que muita gente tem, mas nem sempre sabe por onde começar a arrumar a casa. A diferença é basicamente essa aqui, ó. De um lado, a vida toda organizada em caixinhas separadas. Do outro, um todo conectado, onde uma parte influencia e dá sentido para a outra. Então, beleza. Como é que a gente constrói uma ponte para juntar tudo isso? É aí que o autor vai buscar a ajuda de um filósofo holandês chamado Herman Dooyeweerd, um cara que passou a vida inteira pensando exatamente nesse problema. E o ponto-chave aqui é o seguinte. Dooyeweerd percebeu que a raiz dessa fragmentação toda estava numa mania que a gente tem de tentar reduzir a realidade inteira a uma única coisinha. E o que é esse tal de reducionismo? É basicamente essa ideia de que algo super complexo pode ser explicado por um único fator. Tipo, o amor é só química, ou a sociedade é só economia. Quando a gente faz isso, a gente simplifica demais o mundo e acaba criando um monte de conflito entre as diferentes áreas da vida. E para combater essa ideia de reduzir tudo, o Dooyeweerd propôs uma alternativa que é, sinceramente, genial. Em vez de reduzir, ele nos convida a enxergar a riqueza do todo. Ele dizia que a realidade é feita de vários aspectos modais. São diferentes jeitos de ser, de existir, e todos eles acontecem ao mesmo tempo e são igualmente importantes. Aqui na tela tem só alguns dos 15 que ele listou, e a ideia principal é que nenhum deles é mais importante que o outro. E aqui está a metáfora mais legal de todas. Essas diferentes partes da realidade não ficam competindo entre si para ver quem manda. Pelo contrário, elas dançam juntas, numa interação constante e super harmoniosa. Agora que a gente já tem essa base, vamos ver como o autor, o Anderson Teixeira, pega essas ideias todas e cria uma ferramenta prática para a gente usar no dia a dia. Essa ferramenta é a filosofia quadrante. Pensa nela como uma bússola de 4 pontos para guiar a gente. O primeiro é conhecer o absoluto, que é basicamente identificar a sua fonte de sentido. O segundo, conhecer a si mesmo, ou seja, entender seu lugar no mundo, suas limitações. Terceiro, conhecer a realidade, com toda a sua riqueza. E por último, conhecer o próximo, se conectar com as pessoas. Juntos, eles formam um mapa para uma vida com mais propósito. E para falar desse terceiro princípio, o conhecer a realidade, o autor usa uma frase do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, que é muito simples, mas muito profunda. Alguma coisa há. O ponto de partida é esse: reconhecer que existe uma realidade rica, enorme, fora da nossa cabeça. No final das contas, o grande objetivo dessa estrutura toda é esse. É a gente aprender a enxergar as conexões, a viver uma vida que não seja dividida, onde o trabalho, a família, a arte, a fé, tudo flui de um mesmo lugar, de um núcleo integrado. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Olhando para essa estrutura toda, onde será que estão os muros que separam as partes da nossa própria vida? E o que aconteceria se a gente começasse a derrubar esses muros?